sociedade tem que se debruçar sobre o tema, né? Tem que melhorar a formulação de quesitos. Se você... Falando sobre o TOI, existem vários entendimentos, né? Isso se originou lá pelos anos de 2011, mais ou menos, quando o TOI começou a ter muita ação, muita demanda a respeito do TOI, e foi quando a Light, por conta de seu presidente na época, determinou uma recuperação de receita. Depois, até numa outra presidência, por acaso tem uma charada da desembargadora Ana Maria Pereira, ela foi presidente, não a desembargadora, mas ela chamava-se Ana Maria Pereira, que ela também determinou a todos os funcionários da Light que procurassem receber de volta as receitas que supostamente estavam sendo desviadas. Muito bem, então lá atrás, em 2010, 2011 mais ou menos, o tribunal reconhecia tudo a respeito de TOI. Desde que foi comprovado, ele reconhecia, primeiro, a cobrança indevida, mandava devolver as parcelas em dobro, e depois concedia o dano moral em valores bem altos. Eu acho, isso não tem nenhum fundamento, mas eu acho que é uma questão de política. Por exemplo, nessa época também, 2012, 2013, teve uma ocorrência de uma coisa chamada, eram ações contra a SEDAI, e era uma coisa chamada AP5, Área de Planejamento número 5, que é a área da Baixada e a área que compreendia aquela região de Realengo, Bangu, Santa Cruz, Campo Grande. Essa área de planejamento número 5, a SEDAI cobrava o tratamento de esgoto e não dava esse tratamento. Então, tinha muitas ações. E no início disso, foi exatamente... e nessa época eu trabalhava no Centro Permanente de Conciliação, Instrução e Julgamento, que era coordenado pelo Dr. Flávio Citro. E o entendimento pacífico era os últimos 5 anos, por conta da prescrição, desde que as contas fossem trazidas aos autos e o cálculo feito, nós mandávamos devolver, na sentença nós mandávamos devolver em dobro e dávamos também dano moral. Só que veio a SEDAI, ela, por uma questão de política econômica, ela começou a fazer acordo. Então, as sentenças eram muito poucas. E o acordo era sempre feito com a devolução simples e sem dano moral. Então, isso ficou pacificado como se fosse jurisprudência, mas só que era acordo, não era jurisprudência. E continuaram a fazer esse acordo. Olha, só para vocês terem ideia, eram para mais de 30 mil residências nessa área de planejamento número 5, era mais de 30 mil, então isso queria dizer mais ou menos 30 mil ações. Nós fazíamos mutirões semanalmente, nós fazíamos mais ou menos 500 a 600 audiências a cada sexta-feira. Nós éramos 15 juízes leigos que trabalhávamos sob o comando do Dr. Flávio. Aí veio o Sérgio Cabral, nosso querido Sérgio Cabral, governador à época, e disse: olha aqui, tribunal, você vai quebrar a SEDAI. Então para com isso. A SEDAI nunca mais fez acordo e o tribunal nunca mais deu dano moral, nem mandou devolver. Todos os processos subiram, porque a gente não dava nada, todos os autores recorriam, iam até o STF, e o STF simplesmente corroborava isso. Então eu quero entender que essa questão de ter diminuído o dano moral na questão do TOI, diminuído não, ter sido extinto praticamente, na sua maioria, né? E também essa coisa da SEDAI, acho que foi por uma política econômica, que são empresas que de uma certa forma têm a participação do Estado. Então é isso. Agora, casos em que o dano moral é evidente no TOI, quando tem corte por conta da falta de pagamento da conta pelo aumento que está na conta. Daí ter surgido agora, há pouco tempo, se me falar a memória, em abril, a lei estadual, que manda separar o que é consumo e o que é TOI em faturas distintas. Mas, acredito eu que tenha sido um outro tiro no pé, que a Light ela vão fazer. Porque, pelo TOI, eles não podem interromper o serviço, mas interrompem. E aí, nesse caso, vai ter dano moral? Isso vai estar sendo julgado agora, porque a lei agora de abril. De outra forma,
Evidentemente que não. Se a pessoa não pagou somente a sua conta de consumo, a ação é completamente improcedente, né? Outra coisa que muitos colegas se equivocam é para fazer a petição inicial do TOI. Não é, geralmente a gente vê assim, que o autor tem um consumo de aproximadamente 150 kWh, kWh, 150. Isso vem da cabeça do advogado. Vem da cabeça do advogado, ele bota lá e chuta. Por quê? Porque ele pega a conta que lhe interessa e diz que aquele é o consumo médio. E para você ter o consumo médio, você tem que juntar, no mínimo, isso é pacífico, no mínimo as 6 últimas contas, demonstrando consumo do quilowatt-hora e reais. E você nunca deve pedir para refaturar pelo valor em reais, porque certamente vai ser líquido esse pedido, porque o valor em reais muitas vezes não corresponde ao consumo, porque nesse caminho pode ter variação de preço e aí torna a sentença líquida. Então o advogado às vezes não sabe pedir. Tudo para ele tem que ser em relação ao quilowatt-hora. O consumo de tanto, não importa se custou 1.000 ou 2.000 ou 1 milhão. A conta que o advogado tem que fazer é exatamente sobre o consumo e este não é medido em reais. Reais é valor da conta, consumo é em quilowatt-hora, consumo não é em reais. Então essas são algumas nuances que existem. Por exemplo, a respeito de, hoje em dia, a maioria dos juizados, eles entendem pela procedência dessas ações, só que como já está pacificado, não tem mais dano moral. Alguns juizados, como por exemplo o oitavo juizado da Tijuca, escreveu na petição TOI extinção. Nem se acaba de ler a petição inicial. Escreveu TOI extinção. Está certo, isso está errado. O problema é de quem entrou com a ação lá, né? Porque isso, o doutor Fernando, que é o juiz titular de lá, ele já determinou, ele se convenceu que é preciso uma prova pericial, a despeito da colega ter levantado a questão da retirada do relógio. Que, na verdade, eu também não concordo muito com a sua teoria, porque retirar do relógio, onde se faz perícia não é no relógio, se faz perícia na instalação. Então, tirando o relógio não, a prova pode ser produzida assim. O relógio é o de menos. O relógio está marcando o que vem da instalação elétrica. Se vem uma coisa muito pequena, por conta do gato, né, por conta de alguma coisa que foi feita lá, ou se vem uma coisa muito alta por conta de erro da laje. Eu falo muito bem disso, porque em março eu fui vítima disso. Né? Eu tinha uma conta muito regular no mês de março, acho que todo o meu prédio, toda a região da Tijuca lá, a gente recebeu uma conta assim, de 4 vezes o valor, né? Eu entrei com a ação, a gente fez um acordo lá, enfim. Muito bem, então vamos lá ao tema.